A palavra do Senhor, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13, versículo 7. E louvamos a Deus por essa oportunidade de estar na casa dEle, na presença dEle nesta manhã de escola bíblica dominical, ouvindo a palavra do Senhor, louvando a Deus, adorando o nome dEle. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Agradeço a Deus pela oportunidade e também pela vida dos nossos pastores. O pastor Lindomar não está aqui, mas a nossa pastora está. Que Deus abençoe a pastora, Deus abençoe o copastor Cleomar, missionária Sônia, todos os copastores, irmãos, amigos, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 13, todos encontraram? Nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a terra da campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E que todas as palavras do céu sejam sobre nós, e que somente a voz do Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando a Deus. Nós temos a separação das classes nessa manhã? Não? Então todos vamos estar aqui adorando a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos internautas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos meditar um pouco nessa porção bíblica, especialmente o capítulo 13, que nós fizemos menção, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. É uma manhã de ensino, então a gente vai mais tranquilo, explicando, mas vai ser uma bênção. E Deus me deu algumas direções a respeito dessa palavra. É uma palavra um pouquinho, eu já ministrei neste texto, mas de uma forma diferente. E Deus me deu algumas direções, e nessa manhã nós vamos estar falando sobre o tema a utopia da fé. Qual é o tema? 1, 2, 3. E fica a pergunta ao nosso coração: o que significa a palavra utopia? Utopia significa uma ilusão, uma distorção, aquilo que é fruto da imaginação, aquilo que parece, mas não é, aquilo que nós olhamos e parece ser bom, mas é ruim e nós não sabemos. Aquilo que é fruto de uma mentalidade carnal, terrena e humana. Aquilo
que parece, mas não é. Isso significa utopia. E por que utopia da fé? Porque quando nós lemos o capítulo 13, nós percebemos algumas expressões que a Bíblia nos ensina e demonstra claramente aqui, que nos trazem a alusão, a ideia que Abraão viveu uma espécie de utopia. Porque no capítulo 12, preste atenção, Deus faz promessas a Abraão. Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de ti uma bênção, e todas as nações da terra serão benditas em ti. Eu vou te abençoar, vou fazer de ti uma grande nação. Mas Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz promessas a Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele sai da casa de seu pai, de Ur dos Caldeus, com 75 anos. Ele sai com Sarai e ele leva o seu sobrinho Ló junto com ele. Só que no mesmo capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão, ele, tomado por uma surpresa de fome na terra, ele sai da terra que Deus havia mostrado. Abraão estava em Canaã, Abraão estava no lugar que Deus dirigiu, mas veio a fome, e a Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. Qual era o lugar da promessa? Canaã. Mas veio a fome, e Abraão saiu da terra da promessa e foi para o Egito. Então Abraão teve um momento de utopia. Ele olhou para o Egito e ele creu que o Egito era a melhor opção, mas não era. O Egito tinha comida, mas não tinha a promessa de Deus. O Egito tinha provisão, mas não era o lugar que o Senhor dirigiu. O Egito tinha o conforto, porque a Bíblia diz que Abraão, quando chega no Egito, Deus o abençoou, mas não tinha uma palavra de Deus na vida de Abraão. A palavra de Deus na vida de Abraão estava em Canaã. A palavra de Deus na vida de Abraão estava debaixo da direção de Deus. Só que Abraão vai para o Egito. E tem hora que nós nos assustamos também com as fomes da nossa vida, as necessidades que nos assolam, e nós também descemos aos Egitos da nossa história. O lugar que nós cremos que é o melhor lugar. O lugar que nós acreditamos que é o lugar da provisão. O lugar menos difícil, o lugar onde eu vou ter mais vantagens, mas se não tem a voz de Deus e a garantia do céu, não adianta nós estarmos ali. Por que utopia da fé? Porque Abraão é conhecido como pai da fé, e fé é algo fundamental na nossa história. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas também é a prova das coisas que não se veem. Então é uma expectativa que eu tenho naquilo que eu não vejo. Abraão sabia que Deus havia chamado a ele, e a única garantia que ele tinha era a voz do Senhor, o guiando e o dirigindo a cada passo da sua história. E ele está no Egito, e agora sua fé é provada. A Bíblia diz que a fé é tão importante que sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. O apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, ele vai dizer na segunda carta a Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Porque fé nós levamos até o fim. Fé nós caminhamos com ela todos os dias da nossa história. Só que o alerta de Deus para nós aqui é: nós não podemos ter uma fé distorcida, nós não podemos ter uma fé ilusória, nós não podemos ter uma fé utópica. Nós temos que ter uma fé centrada, uma fé que nos leva ao céu, uma fé que nos leva a glorificar Jesus, uma fé que nos leva a um caminho de fidelidade, não só hoje, não só amanhã, mas até o fim. Aleluia. Então Abraão está no Egito, e Abraão está bem, só que a Bíblia diz que Abraão olhou para Sarai, sua mulher, e disse: não diga que tu és minha esposa, diga que tu és a minha irmã, porque tu é muito bela. Eu fico imaginando uma mulher já de certa idade. Se Abraão tinha 75 anos, Sara também já era de avançada idade, e uma mulher de avançada idade,
Que preocupação que Abraão tinha, que os homens a desejariam, mas é porque Deus tinha renovado a saúde de Sarai. Deus tinha tocado nela, haveria um filho que nasceria desta mulher, que seria Isaque, e dali Deus iria dar continuidade à nação. Meus irmãos, eles mentem, eles trazem prejuízo ao Egito, porque Deus toca no Egito, serras madres, ninguém mais tem filhos, animais não dão mais à luz, nada acontece no Egito, enquanto a situação de Abraão e Sarai não se resolve no Egito. Só que a Bíblia diz que quando Deus toca no Egito, Faraó chama Abraão e diz para ele: você mentiu para mim, você me enganou. E a Bíblia, no último versículo do capítulo 12, no versículo 20, a Bíblia diz que Faraó deu ordem aos seus varões que expulsassem Abrão, Sarai, Ló, todos os seus bens, tudo que eles tinham do Egito. Eles deveriam sair dali. E a Bíblia diz no capítulo 13 que Abraão volta para a terra de Canaã. Abraão volta ao lugar onde ele nunca deveria ter saído. Abraão está voltando para o lugar da promessa, o lugar aonde Deus havia feito promessas, aonde tinha uma garantia. Só que a Bíblia diz que quando Abraão chega, haviam cananeus e ferezeus na terra. É difícil porque Deus fez uma promessa, mas tinha gente no lugar da promessa. É difícil porque Deus disse: a terra é tua, mas a terra naquele momento tinha outros donos, só que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. E essa utopia não poderia roubar Abraão de Deus, essa ilusão não poderia vir ao seu coração. Preste atenção no que eu vou te dizer: o diabo é especialista em trazer ilusões para o nosso coração e a nossa alma, e Deus é especialista em quebrar essas ilusões. Ele nos mostra o que verdadeiramente é. Eu imagino Abraão olhando para uma terra que Deus disse é tua, mas tem outro dono. Tem gente que não entende quando Deus diz: eu vou te levantar e tu vai ser um pregador, uma pregadora, um missionário, uma missionária, alguém usado nas minhas mãos. Eu vou te usar assim, assim e assim. E Deus faz a promessa. E aí você olha, tem outra pessoa no lugar que você crê que deveria ser seu. Mas a questão que pega é: se Deus falou, vai passar o tempo, mas a promessa se cumpre desde que eu esteja num caminho de fidelidade. Os cananeus estão na terra, mas Deus disse que a terra é de Abraão. Tem gente no teu lugar, mas Deus disse que a promessa é tua. Tem gente vivendo talvez a história que Deus falou que você iria viver, mas Deus te fez uma promessa. Deus, Ele te deu uma palavra. Então tenha paciência de esperar, de entender os processos e suportar o tempo, porque Ele é fiel para cumprir. O capítulo 13, Abraão está subindo de volta para o lugar do altar, o lugar onde ele não deveria ter saído. E a Bíblia diz que Ló estava com ele, o seu sobrinho. O versículo 6, a Bíblia diz, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Versículo 6, a Bíblia diz que a terra não tinha capacidade para sustentá-los. A terra não poderia suportá-los, eles não poderiam habitar juntos na terra. Abraão e Ló saíram ricos demais do Egito, e a terra não poderia sustentá-los. Quando nós estamos vivendo uma vida de fé verdadeira, a terra não pode nos sustentar. As coisas da terra não podem nos satisfazer. As coisas terrenas não podem nos alimentar. Abraão, se perseverasse no lugar da promessa, Canaã, uma terra que não era como a do Egito, Deus iria prover e iria cuidar dele de igual maneira ou talvez melhor. Mas ele decidiu ir, ele regressa, agora ele está no caminho, e ele entende agora que não dá mais para caminhar com Ló. Ló não estava na mesma visão de Abraão. Preste atenção, versículo 7 começa a seguir, e a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Qual é o momento que nós vamos distinguir uma fé utópica de uma fé verdadeira?
Qual é o momento que nós vamos separar, identificar, diagnosticar, entender o que é uma fé ilusória e uma fé verdadeira? Diga comigo, quando houver uma contenda. As contendas revelam que tipo de fé habita no meu coração. Houve uma contenda, houve uma briga, uma discussão. Preste atenção, quem briga aqui não é Abraão e não é Ló. Quem briga aqui são os pastores, mas a questão é que houve uma contenda. Deus permite situações na nossa vida. Eu já lidei com muitas delas. Quem faz a obra de Deus está sujeito a tudo. E Deus permite certas situações para revelar o que está no nosso coração. Quando há contendas, a maneira como eu reajo a elas vai revelar que tipo de fé eu tenho no meu coração. Eu estou calado, ninguém sabe nada, mas quando Deus permite a situação e eu falo o que está no meu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, eu revelo o que está ali, se é algo autêntico, verdadeiro, sincero, ou é algo ilusório, passageiro. Se eu sou alguém que tem uma fé em Cristo Jesus, ou eu sou alguém que vivo a fé de terceiros, a fé dos meus pais, a fé da igreja, a fé dos irmãos, a fé dos pastores, mas não tenho a minha fé. Deus permite essas contendas para revelar qual é o tipo de fé que habita no meu coração. E nessa altura eu posso te fazer perguntas, como você lida com as contendas? Porque Abrão revela um tipo de fé verdadeira, mas Ló revela um tipo de fé ilusória, utópica, passageira. Entenda aqui que o agente pacificador da situação é Abrão, porque Abrão chama Ló para a conversa. Abrão tenta resolver a situação. Abrão é o agente pacificador. Ló queria o lucro, queria crescer, multiplicar, mas Abrão sabia que não poderia mais cometer erros. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui na história, nas decisões que Ló teve e viveu. E nós vamos caminhar também um pouquinho aqui nas decisões e na história de Abraão, que vai se tornar Abraão lá na frente. E nós vamos entender o que Deus quer falar conosco, para nós não vivermos uma fé ilusória, uma fé utópica, uma fé distorcida, mas que nós possamos viver uma fé verdadeira na presença de Deus. Primeira coisa que nos ensina a respeito de uma fé utópica, diga comigo, se deixou contaminar com as coisas da terra. A Bíblia diz que os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E quem eram os cananeus e os ferezeus? Eram os comerciantes da terra. Comerciantes, negociantes, pessoas que estavam ali por negócios, por lucro. Ló aqui está revelando a nós que nós corremos o risco de nos deixar contaminar. A fé verdadeira não se contamina. A fé verdadeira é a fé de Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Mas a fé utópica se deixa levar. Cananeus e ferezeus, comerciantes. O espírito que estava naquela terra atuando era um espírito de ganância, de lucro. E é muito lógico, muito claro, nós olharmos para a vida de Ló e entendermos que isso estava contaminando o seu coração. Se Ló fosse alguém espiritual, ele diria: Abraão, você tomou o lugar do meu pai, eu vou ficar contigo, Deus te fez uma promessa e eu vou até o fim, e eu só saio daqui quando Deus dirigir. Mas Ló não tem direção, Ló não tem garantia dos céus, Ló não tem comunhão com Deus. Ló tem ganância no seu coração, porque se deixou contaminar. A preocupação que habita nos nossos corações deve ser de nós não nos contaminarmos com as coisas terrenas. A fé distorcida se contamina, entra em brigas, entra em porfias, entra em divisões, entra em contendas, entra em pleitos, entra em conversas, fofocas, maledicências, entra em muitas coisas. A fé distorcida se deixa
contaminar. Não pode mais congregar porque o trabalho é mais importante. Não pode mais vir à oração porque o lucro está acima da espiritualidade. Se deixa levar por aquilo que habita na terra. O que Deus está falando conosco aqui de forma simples e clara: nós somos de Deus, nós nos contaminamos com as coisas de Deus. Nós somos de Deus, nós somos influenciados com as coisas de Deus. Se nós somos de Deus, nós somos possuídos por aquilo que é de Deus. Agora, se nós nos deixamos levar pelas coisas terrenas, aquilo que há na terra passa a estar também no nosso coração. E a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos, e a nossa casa não é aqui. Se na terra há divisões e competições, o que caracteriza uma fé verdadeira, pura, é que nela há unidade e paz. Se o espírito da terra trabalha com ganância, e ganância pode ser por dinheiro, por prazeres, por muitas coisas, quer dizer que eu não devo viver desta maneira. Todos nós, todos os dias somos provados, e seremos aprovados quando não nos deixarmos contaminar com as coisas da terra. Segunda coisa, Ló caiu no engano daquilo que estava vendo. Versículo 10. Era como o jardim do Senhor. Ele olhou para a terra, olhou para o sul, olhou para a região, as campinas de Sodoma e Gomorra. Era verde, era bonito. Ló sabia, porque ele era um chefe de pastores de ovelha, ele sabia que a terra era fértil. Ele sabia que a parte sul era melhor para se cultivar, para ter pasto. Ele sabia que era mais vantajoso. Mas ele se deixou guiar por aquilo que ele estava vendo. Olha o perigo. Era como o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. Era como, mas não era. Tem hora que aquilo vem, as tentações vêm, as coisas vêm para nós, para nos fazer enxergar aquilo que parece, mas não é. Aquilo que os olhos mostram para nós, aquilo que é desejável, mas não é o que Deus mostrou, não é o que Deus falou, não são as coisas da terra que nos guiam. A escolha de Ló foi uma escolha lógica, mas não uma escolha de fé. A escolha de Ló foi uma escolha boa, mas não foi a melhor escolha. Nós não podemos nos guiar por aquilo que vemos. Nós não podemos nos guiar por aquilo que sentimos. O desafio do cristianismo do século 21 não é viver uma vida somente congregando, porque tem muita gente que congrega, mas se guia por aquilo que vê. Quando não vê vantagem, quando não tem lucro, vai embora. Busca outro lugar, busca um lugar onde ele vai ter proveito, produtividade. Busca a fertilidade, a produção, a frutificação. O problema é que nós não somos guiados por aquilo que nós vemos. E aquilo que vem para distorcer a nossa fé, vem para nos levar a ser guiados por aquilo que é dos olhos. Quantas decisões que nós tomamos guiados por aquilo que nós víamos ou imaginávamos, e nós nos frustramos. Lembra de Naamã? Naamã chega diante do profeta e diz, o profeta diz para ele: vai, desce ao Jordão e mergulhe 7 vezes, e você vai ser curado. E ele diz: mas eu esperava que ele viesse sobre mim, colocasse as mãos. O problema é que quando nós somos guiados por aquilo que vemos, nós somos como Naamã, nós estamos esperando coisas que nós imaginamos, nós pensamos, aquilo que é fruto da nossa ilusão, da nossa utopia, mas Deus não é refém dos nossos pensamentos. Deus não é refém dos nossos sentimentos. Deus, Ele é Deus e Ele trabalha da maneira como Ele quiser. Só que nós não podemos andar por aquilo que nós vemos. Se Deus disse: desça ao Jordão e mergulhe 7 vezes, desça e obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. E obedecer é melhor do que ser sacrificado. Sacrificar a família, sacrificar os filhos por aquilo que vê.
não é o que eu vejo, é aquilo que Deus diz. E o diabo vem trabalhando para nos fazer ver, e Deus vem trabalhando conosco para fazer nós ouvirmos a voz dele. Ló olhou, é vantajoso, aí está a minha escolha. Nós não podemos cair nesse engano, nós não podemos ser guiados pelas nossas expectativas. Lembra da serpente? Vem até Eva, começa a conversar com Eva, começa a trabalhar, e ela vê a árvore que Deus disse não, mas a árvore é boa, ela é desejável, olha o fruto, e ela toma do fruto. E a Bíblia diz que Eva teve o engano dos olhos, a concupiscência dos olhos, e nós temos que lutar contra esse desejo também. Terceira coisa que revela a utopia de Ló: Ló tomou decisões baseadas no desejo do seu coração. Versículo 11, então Ló escolheu e partiu. Ló se guiou pelo desejo do seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o nosso coração. Uma vida de fé utópica, distorcida, uma fé falsa, uma fé passageira, é uma fé que se leva pelo seu coração. Eu sou pastor de mim mesmo, eu não preciso de ninguém, eu não devo satisfação a ninguém, eu não devo opinião a ninguém, eu falo o que eu quiser, eu me expresso da maneira como eu quiser, eu posso emitir opiniões da vida alheia, sem conhecer, porque eu sou pastor da minha alma. Aquele que se deixa guiar pelo desejo do seu coração, cai nesse engano, de tomar decisões de acordo com o seu desejo. E o desejo de Caim foi um desejo de maldição. E se nós somos guiados pelo desejo do nosso coração, nós corremos o risco, irmãos e irmãs, de cairmos num caminho de maldição. E quem quer ser abençoado? Todos nós. Só que o problema é que nós queremos a bênção, mas não queremos que Deus tome conta dos nossos sentimentos. E aí Deus permite a situação e prova você. E você e eu corremos o risco de cair nesse engano. Olha a quarta coisa que revela uma fé utópica: não se importou com a imoralidade da terra, desde que tivesse ganhos e privilégios. Não se importou que Sodoma, e a Bíblia vai dizer isso no versículo 13, que em Sodoma habitavam homens maus, grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se preocupou com a imoralidade. Ló queria o lucro, queria o ganho, queria o privilégio, queria aquilo que satisfazia o seu bolso, mas ele não se preocupou com a terra que ele estaria. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com os ganhos e esquecemos das imoralidades da terra. Feliz é o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Feliz serás, irá bem. Ló não teve por preocupação ter uma direção. Ló não teve por preocupação ser guiado por Deus. Ló só queria o lucro. E uma fé utópica é uma fé que olha mais para os ganhos e privilégios do que para a imoralidade da terra. Tem hora que nós esquecemos que Deus está acima de todas as coisas. E assim como Deus está acima de todas as coisas, nossa fidelidade também deve estar acima de todas as circunstâncias. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos nos contaminar, nós não podemos cair no engano, nós não podemos tomar decisões baseadas no desejo do nosso coração, nós não podemos ser insensíveis no lugar onde nós estamos. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser luz. Pastor, mas tenho que ser luz no meio das trevas. Sim. Mas enquanto você não é luz ainda, não queira estar em trevas, porque as trevas vão te dominar.
Olha isso. Ló perdeu sua esposa. Ló tem um problema muito sério com as suas filhas depois. Ló perdeu a família, irmão, porque não se importou com a imoralidade da terra. O fruto da imoralidade da terra foi gerado no coração da família de Ló. Depois que o Senhor traz livramento a Ló, Ló tomou a decisão, vai para Sodoma. Abraão vai ter que lutar no capítulo 14, porque acontece uma guerra, Ló é levado cativo. Agora, Abraão intercede: Senhor, se houver 50 justos, 10, 5, o Senhor vai destruir? Não, eu vou salvar. Mas Ló era justo, Deus envia os anjos entram na casa de Ló, o povo vem para abusar dos anjos, isso é claro no texto. Mande-os para fora, para que o conheçamos. E aqui o conheçamos é abuso sexual, é violência sexual. A imoralidade estava ali, eles estavam fazendo coisas abomináveis a Deus. Ló oferece suas filhas, eles não aceitam. O Senhor fere com cegueira todos aqueles homens, livra Ló e a família e diz: corre, salva, escapa-te por tua vida, não olhe para trás, só vai para frente. A esposa olha para trás, se tornou uma estátua de sal. Ló toma suas 2 filhas, sobe para as campinas, sobe para as montanhas, entra numa caverna, se embebeda, se embriaga. As filhas têm relações com ele. E agora, dali se originam 2 povos, os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Um incesto acontece. A imoralidade que estava na cidade entrou na família de Ló. A imoralidade que estava fora entrou dentro de casa. E agora, aquilo que era somente externo começou a ser interno. Aquilo que estava no coração dos outros passou para o coração deles. E quantas vezes Deus fala conosco, para nós não nos guiarmos pelos interesses pessoais, porque os interesses pessoais podem nos levar a viver aquilo que está fora dentro. A imoralidade que ronda e vem para dentro de casa. E quem é o prejudicado? A família. A imoralidade bate a porta. O lucro não pode falar mais alto. O interesse não pode falar mais alto. Tem alguém aqui nesta manhã que precisa ouvir esta palavra. A imoralidade não pode ser algo que não se deve considerar. Se deve sim. Nós não nos contaminamos com aquilo que não é de agrado do Senhor. O lucro não é o suficiente para nós, o suficiente é a palavra de Deus. A provisão de Deus. Eles eram pecadores, o povo de Sodoma. Deus destrói a cidade. Deus não queria que Ló vivesse dessa maneira. O seu tio está intercedendo. O seu tio está guerreando em oração. E Ló estava no meio de uma terra imoral. Tem coisa que nós não temos como fugir, irmãos. Mas tem coisa que nós temos como nos guardar. Guardar o coração, guardar a alma. Minha família não é crente, mas eu não vou me deixar contaminar. No meu trabalho, não tem ninguém que professa a mesma fé, não temos os mesmos padrões, mas eu não vou deixar me contaminar. Aquilo que está fora não pode habitar dentro. Eu sou um cristão autêntico, então eu sou um cristão verdadeiro. Eu não me deixo guiar pela circunstância, pelo sentimento, pelos desejos. A imoralidade não pode tomar conta da minha alma, mas sim a moralidade dos céus. Nós não podemos deixar que as coisas que não agradam ao Senhor entrem no nosso coração. E a quinta coisa que revela a utopia de Ló: ele se tornou refém do povo da terra. Ele negociava, ele gerava lucro, ele tinha prazer em estar ali. Só que no capítulo 14, versículo 12, como eu já citei aqui, houve uma guerra e Ló foi levado. O destino de Ló aqui é a sua família sofrendo consequências por causa das suas decisões.
que as nossas famílias não possam sofrer o mesmo, por causa daquilo que nós nos tornamos reféns. Se nós nos deixarmos ser levados, nós seremos reféns, e refém não tem escolha, refém só é levado. Refém não pode tomar decisão, ele só é levado, só é conduzido, ele não escolhe, ele só vai, porque tem alguém levando ele, e que quem leva a vida de um cristão é o seu Deus. Só que Ló, vivendo uma fé utópica, foi levado pelo povo da terra, e não pelo Deus do seu tio, e não pelo Deus que fez promessas. Uma fé utópica, uma fé que se deixa contaminar com as coisas da terra, é uma fé que cai no engano do que estava vendo, é uma fé que toma decisões baseado no desejo do seu coração, é uma fé que não se importa com a imoralidade da terra, desde que tenha ganhos e privilégios, e é uma fé que se torna refém do povo da terra. Agora, e a fé verdadeira, pastor? A fé verdadeira é diferente. A fé verdadeira não escolhe a terra, aleluia, mas escolhe ser dirigido por Deus. O Abraão do capítulo 13 sabia que havia escolhido errado no capítulo 12. Abraão não queria mais perder tempo, por isso ele tinha o entendimento que Ló poderia ter escolhido a terra mais fértil, o lugar mais vantajoso, o lugar onde ele poderia ter mais lucro, mas Abraão sabia que quem estava com ele era poderoso o suficiente para cuidar mesmo no deserto, para cuidar mesmo na terra mais escassa, para cuidar dele e prover mesmo no lugar mais difícil. Abraão sabia que não era a terra, mas era o Deus que estava dirigindo a sua vida e a sua história. Por isso eu te dou um conselho: não olhe para a terra, olhe para Deus. Não olhe para o lugar, olhe para a direção, se atente a ela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Abraão cometeu seus erros, mas ele retorna para o lugar, e agora ele tem a oportunidade de recomeçar, ele tem a oportunidade de tomar a decisão. No capítulo 12 houve fome e ele foi para o Egito. Aqui ele perde o sobrinho, mas ele não perde a direção de Deus. Tem hora que a gente tem que perder, para poder continuar caminhando debaixo da direção de Deus. Tem hora que você vai perder amigos, tem hora que você e eu vamos ter que tomar decisões que vão fazer com que pessoas não caminhem mais conosco. Tem hora que a direção de Deus vai custar muito caro, mas ela é a garantia para que nós possamos andar bem debaixo das promessas de Deus. Quantas vezes nós temos a oportunidade de revelar uma fé verdadeira e não revelamos? Quantas vezes nós temos a oportunidade de revelar uma fé que glorifica a Deus e não revelamos? Falhamos. Mas o que eu vejo aqui é um Deus que sempre tem uma oportunidade para aqueles que têm um coração aberto para recebê-lo. Falhou Abraão, vou te dar a oportunidade, vou permitir uma confusão, você vai ter a consequência dos seus erros, porque Deus perdoa os pecados, mas a consequência nós temos que lidar com elas. Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim, mas quando o profeta Natan vem e fala sobre a parábola da ovelha, e ele diz, tu és este homem, Davi já tinha dado a sentença, que se restitua 4 vezes mais. Você olha para a história de Davi depois disso, você vai perceber que ele tem um problema muito sério com os filhos. E quantos filhos tiveram problemas? Aminon, Tamar, Absalão e depois Adonias que morre. Um incesto que gera uma rebelião e um assassinato. 4 vezes mais. Davi, eu transpassei o teu pecado, tu não vai morrer, mas a consequência tu vai ter que lidar com ela. Abraão,
eu vou te dar a oportunidade de tu voltar para o lugar da promessa. Eu vou te expulsar do Egito, Abraão, para que você entenda que o Egito não é o teu lugar. E eu vou fazer você voltar para Canaã, que é lá que eu te quero. Tem cananeu, tem ferezeu, tem o sobrinho dando problema, tem contenda, mas eu vou usar tudo isso para que você entenda que é a minha voz que faz a diferença na tua história. Não escolha a terra, mas escolha ser dirigido por Deus. A terra não pode satisfazer nada do que você precisa. Nada, nada, nada. Você pode não ter nada. Como dizia o meu paizinho, não pode não ter um tapete para dar um ataque. Fica bravo, quer se jogar no chão, não tem nem para onde dar um ataque. Não tem nem tapete. Mas se você tiver Deus na sua história, já é o suficiente. Abraão revela uma fé verdadeira quando escolhe a direção de Deus. Nós temos que aprender com os nossos erros. Nós temos que aprender com as nossas falhas. Israel passou 40 anos andando em círculos e não aprendeu com os erros, enquanto a geração não morreu, mas a geração tinha oportunidade de aprender com os erros e viver para a glória de Deus e entrar na terra. Abraão teve a oportunidade, nós temos a oportunidade. Pastor, eu cometi uma falha muito grande ontem. Levanta a cabeça, olha para ela e não volta no mesmo caminho. Levanta a cabeça, se arrependa, peça perdão, reconcilie com quem for necessário, mas não cometa as mesmas falhas. Tem momentos que Deus permite alguém nos sacudir e nos fazer ser conscientes, mas tem momentos que Ele nos deixa sozinhos, para que nós mesmos tenhamos e tomemos consciência do que nós estamos errando. E nós temos que entender, errei ontem, mas não sou condicionado a errar hoje, desde que eu me arrependa de todo o coração. Então se levante nesta manhã, entenda que uma fé verdadeira não olha para aquilo que é terreno, para aquilo que é aparente, não escolhe o lucro, não escolhe a terra, mas escolhe a vontade de Deus. Eu tenho ministério, e tem gente me chamando para ir para lá, porque eu vou ser consagrado e eu vou ter uma oportunidade. Não escolha a oportunidade, escolha a voz de Deus. Eu tenho chamada e aqui eu estou parado. Se é o tempo de ficar parado, mas é a direção de Deus, é melhor você permanecer aqui, porque Deus aqui vai te dar o crescimento. A fé verdadeira não tem medo do cenário. Como assim? Neemias chega em Jerusalém, dirigido por Deus, e ele olha para Jerusalém. Qual é o cenário de Jerusalém? Os muros estão derrubados, não tem defesa na cidade, qualquer um pode entrar a qualquer hora, qualquer animal pode entrar e fazer dano a alguém, inimigo está condicionado a entrar. Neemias olha para Jerusalém, os muros estão derribados, e não é só isso, a cidade está queimada. Vou ter que reconstruir a cidade, vou ter que levantar tudo do zero. Neemias olha, tem fome na terra, tem inimigo querendo vir, só que havia uma direção de Deus e ela não estava condicionada à circunstância. Ele se levanta, ele faz uma obra em 50 dias, ele não para, ele não dá ouvido para os inimigos, é uma pá numa mão, uma enxada numa mão, uma ferramenta de trabalho em uma mão e uma espada na outra, mas Neemias sabia que havia uma palavra de Deus e ela não estava condicionada com a terra, e Deus iria usar ele para transformar aquele lugar. Abraão é abençoado por Deus, porque é dirigido por Deus. Ele não escolheu a terra, ele esperou. Abraão não se precipitou, porque ele já havia se precipitado. Por isso o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou do lamaçal do pecado, charque de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca, e muitos verão, temerão e glorificarão o Senhor. Mas ele esperou com paciência até que o Senhor se inclinou para ele. O salmista está dizendo isso: eu esperei com paciência. Ele não se precipitou, ele não decidiu nada, ele só esperou o inclinar do Senhor e o ouvir da voz de Deus.
E Deus fez o resto. Tem hora que não dá para se precipitar. Em nenhum momento nós podemos nos precipitar. Provérbios diz que aquele que se precipita com os seus pés erra, peca, erra o alvo. Então nós temos que esperar com paciência. Está demorando, mas paciência, porque Deus vai mover. Está demorando muito, mas paciência, porque Deus não chega nem antes e nem depois. Ele chega no momento certo. Vai acontecer algo no tempo certo de Deus na sua história. A fé verdadeira não escolhe a terra. A fé verdadeira escolhe a direção de Deus. Versículo, deixa eu encontrar aqui. Versículo 14, acompanhe comigo aí. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Abrão não escolheu a terra, mas escolheu a direção. E depois que Ló se apartou, Deus falou com Abrão. Deus havia falado no capítulo 12. No capítulo 13, Deus está em silêncio, esperando uma decisão. A decisão de permanecer, esperando uma atitude, a atitude de ser fiel, a atitude de ter paciência, até que Deus revele a direção. A atitude de Abrão não escolher, porque ele já havia escolhido errado, mas agora ele deveria escolher certo. A fé verdadeira não escolhe a terra, mas escolhe a direção, e a fé verdadeira ouve a voz de Deus. Abrão está ouvindo a voz de Deus, e agora ele tem a certeza que ele está no caminho certo. Deus, quando chamou, falou. Capítulo 13, silêncio, mas agora Deus está falando de novo com ele. A preocupação que eu tenho aqui é, porque o Senhor falou depois que Ló se apartou. E Deus só vai falar conosco quando aquilo que é Ló na nossa história se afastar de nós. O que pode ser um Ló? Pode ser uma pessoa? Sim. Pode ser uma pessoa que traz prejuízo? Sim. Pode ser um sentimento? Pode. Pode ser um trauma? Sim. Pode ser algo que está te roubando da direção de Deus. Pode ser algo que está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Uma prática que não agrada a Deus. Palavras que não glorificam a Deus. A voz de Deus se revela a Abrão, mas só depois que Ló se afastou. Tem coisa que nós não podemos esperar o tempo para que aconteça. Se eu sei que tem coisa que está me prejudicando, eu devo tomar a decisão de tirar isso do meu coração, da minha alma, de ter momentos que não vou andar mais com determinadas companhias, porque eu quero ouvir a voz de Deus, e se eu continuar desse jeito, eu não vou ouvir a voz de Deus. Depois que Ló saiu, Deus falou. Não deixa para amanhã o que você tem que tomar a decisão hoje. Não deixa para depois o que você tem que decidir agora. Esse Ló tem que sair. Me desculpe pelo desconforto, mas esse pecado tem que ser confessado. Essa tentação, para não se tornar um pecado, deve ser confessada, porque quem confessa a tentação, não confessa o pecado. Eu lembro de um dia, eu era recém-casado, e eu estava passando por algumas dificuldades, tentações, porque quando você é solteiro, eu casei virgem, e eu não sabia como é que era o negócio, ninguém tinha falado muita coisa, e aí a gente vai meio assim, meio perdido, mas depois se encontra, né, irmão? E aí, eu não sabia, mas tínhamos tentações, e é natural, nós somos corpo, temos os dermônios, como diz lá na Emetec, os hormônios, mas sempre tratando, orando, jejuando, e eu estava sofrendo algumas tentações diferentes do que eu já estava habituado, e nós somos seres humanos e sofremos tentações, e a Bíblia diz que ser tentado não é pecado, o pecado é cair na tentação. E eu, tentando lidar com algumas dificuldades, eu procurei o pastor, e eu falei: pastor, eu estou passando isso, eu não caí, não aconteceu nada, mas está lá fora e está querendo entrar. Irmão, o pastor orou por mim, nunca mais eu tive problema com nada. Eu confessei a tentação, para não confessar o pecado.
E eu já vi muita gente ser curada dessa maneira. Eu vou voltar para as drogas, pelo amor de Deus, me ajuda. Diga, eu vou orar por ti. Tu confessou o desejo que está tentando entrar no teu coração, Deus vai te libertar. Quantas vezes eu vi meu pai que tinha um problema com vícios, drogas. Meu pai usou crack muito tempo, só não morreu pela misericórdia de Deus. E eu via meu pai na abstinência, sem a droga, sem o uso dela. Para quem não sabe, o prazer do crack é 5 vezes maior que o sexo, que o orgasmo. E papai ia correndo para a casa da irmã Dilma, que era uma irmã de oração, e pedia para ela, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou em abstinência, o meu corpo está sentindo, mas eu não quero cair. Tem hora que tem que confessar essa tentação para não cair no erro. Tem hora que tem que falar desses desejos para não cair e não se tornar refém deles. Esse Ló tem que sair de dentro de você. Esse sentimento precisa ser colocado para fora. Esse trauma precisa ser tratado. E não adianta nós fugirmos dos tratamentos de Deus. Eu tenho um propósito no meu coração. E não vou esperar Deus mandar anjo, mandar profeta, mandar um punhado de coisa para eu ser tratado. Se Ele quiser, eu estou aqui, e se eu sentir alguma coisinha diferente, eu vou lá e peço ajuda. Eu não tenho tempo mais para perder, para que Deus espere 2 anos, 3, para que eu abra o meu coração. Não, meu coração está aberto, minha alma está aberta, tudo que vem de Deus eu quero. Dói agora, mas me cura, dói agora, mas me trata, dói agora, mas tira o ló do meu coração e da minha alma. Deixa esse ló sair, deixa esse ló sair, deixa Deus falar contigo. Enquanto Ló está com Abraão, Abraão não ouve, mas Ló saiu e Abraão ouviu. O Ló da sua história tem que sair. Se é uma mágoa, tem que haver um perdão verdadeiro. Se é um desejo, tem que ser tratado. Abraão ouviu a voz de Deus. Ló saiu, ele ouviu. E olha o que Deus diz a Abraão. Acompanhe comigo o versículo 14. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Olha o que Deus está dizendo a Abraão. Abraão, Ló saiu, eu vou falar contigo. Só que agora você vai levantar os teus olhos. 2 coisas, levantar os olhos. Deus estava falando sobre erguer a cabeça e ter uma visão definida. Não podia mais estar limitado por nada, a não ser o lugar da promessa que Deus havia feito. Quando Deus fala com Josué e fala com o povo, olha que interessante. Deus vai fazer uma promessa dizendo: onde colocar na planta dos teus pés. E Deus delimita um espaço ali. Tem gente que coloca o pé num carro, que gosta de dizer: esse carro é meu, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus me disse que vai ser. Não é desse jeito. Mas Deus fala, dizendo, e Ele vai falar sobre os limites da terra de Israel. E Ele vai falar: aonde tu percorrer dentro desses limites, é teu. Porque Deus fez Josué percorrer dentro dos limites da visão. Deus nunca vai te dar nada fora da visão que Ele te deu. O que Deus está dizendo para Abraão aqui é: Abraão, levanta os teus olhos e você vai ver a terra, e toda esta terra, norte, sul, leste, oeste, ocidente e oriente, é tua. Você vai andar nessa terra, você vai percorrer essa terra, ela é tua. Mas só a terra que eu te dei. Eu não vou te dar o que é para o outro, eu não vou te dar o que é para o outro lado, eu não vou te dar o que é dos outros povos, eu vou te dar o que eu prometi, e no lugar que eu prometi, no lugar onde eu falei, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, levanta a cabeça e olha, levanta a cabeça e entenda, que o que eu estou te dando é muito maior do que você imagina. Interessante isso. Quando nós
ouvimos a voz de Deus, nós nunca permanecemos com a cabeça baixa. Deus faz a gente levantar a cabeça. Deus nos anima. Deus nos levanta. Deus traz alegria para o nosso coração e para a nossa alma. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós começamos a ver aquilo que nós não víamos antes. Nós começamos a entender aquilo que não entendíamos antes. O problema é que nós estamos andando de cabeça baixa, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, porque quando Deus fala, a cabeça se levanta e os olhos começam a ver. Tem gente que diz, não estou entendendo mais o que eu estou vivendo, não estou entendendo mais o tempo que eu estou vivendo, não estou entendendo mais a circunstância em que estou inserido, mas a palavra de Deus para ti é, levanta a tua cabeça e você vai ver, e você vai entender que quem está fazendo isso sou eu, e é a minha voz que está falando contigo. Essa é a fé verdadeira, que levanta a cabeça, que anima, porque ouve a voz de Deus. Terceira coisa que revela uma fé verdadeira na vida de Abrão: tem as promessas de Deus na sua vida. Abrão ouviu a promessa no capítulo 12, e no capítulo 13, no seu final, Deus está trazendo a confirmação da promessa. Eu já falei, mas agora estou confirmando. E olha essa confirmação como é. Versículo 15: porque toda esta terra que vês, eu vou dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira como se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Olha a promessa de Deus no versículo 17: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei essa terra. A fé verdadeira é uma fé que tem promessas. Mas como é essa promessa, pastor Marcelo? Essa promessa, ela não nos deixa parados. Essa promessa, ela não nos deixa acomodados. Versículo 17: levanta-te e percorre essa terra. A fé verdadeira é uma fé que tem promessa, mas não uma promessa que me acomoda. Não uma promessa que me faz estar sentado no banco da igreja, com as mãos estendidas, esperando que algo venha nas minhas mãos para que eu faça. Nós não temos mais tempo, porque Jesus está voltando, de ficar esperando as coisas caírem no nosso colo, dizendo: eu tenho uma promessa de Deus, e ela vai se cumprir na minha vida, quando eu estou sentado, parado, acomodado. Abraão, eu tenho uma promessa grande na tua vida, eu vou te dar toda a terra. Abraão, até o que você não pediu, até o que você não escolheu eu vou te dar, porque Ló escolheu o sul, e você ficou com o norte, a terra árida, mas ele agora já se perdeu, e eu vou cumprir minha promessa na tua vida. Ló escolheu o sul, mas o sul eu entreguei na tua mão. Recebeu até o que não pediu. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder. A promessa não nos deixa acomodar, a promessa não nos deixa parados. Levanta-te e percorre essa terra. Levanta-te nesta manhã e não fique esperando as coisas virem na tua mão. A visão, ela é convidativa. Como assim? Se você vê um problema, uma necessidade, aquilo está te chamando para resolver aquele problema. Vamos usar um exemplo prático. Faltou papel higiênico no banheiro da igreja. Pega o rolinho vazio. Faltou papel higiênico. Não tem ninguém que coloque papel higiênico aqui. Cadê as diaconisas? Cadê as irmãs? Não, meu irmão. Calma aí, irmã. Se você vê uma necessidade, então faça. Chega e diga: onde é que tem papel higiênico? Não, deixa que eu vou buscar lá e vou colocar no banheiro da igreja. Faltou copo, o lixo está cheio, os bueiros estão entupidos. Tem algum problema? Eu vou resolver. Eu não vou ser mais um causador de problemas. Eu vou resolver o problema. Eu vou levantar e eu vou percorrer essa terra.
Está faltando gente na oração. E onde que você estava? Não, eu cheguei só no final da oração. Então venha no começo, levante tua voz e ore a Deus. Seja alguém que levante e percorra essa promessa. Seja alguém que faça a diferença onde você está. Não tem ninguém na porta, tem uma necessidade. Não vai brigar com todo mundo dizendo: cadê o diácono, a diaconisa? Vá lá, pegue o alquinho, lá, limpe as mãos dos irmãos, faça alguma coisa. É difícil a gente lidar com gente que só causa problema, que está com a cabeça baixa e não entendeu que Deus disse: levanta a cabeça, e levanta também, vai percorrer essa terra. É difícil trabalhar com gente que está acomodada, porque gente que levanta e percorre a terra, não fica esperando as coisas caírem no seu colo, mas entende que se tem um problema eu sou a solução, se tem um problema eu sou o resolvedor dele. É difícil, mas você é aquele que vai trazer a facilidade no meio desse problema. Nós somos facilitadores da vida da igreja, e não dificultadores dessa vida da igreja. Nós somos resolvedores de problemas, e não colocadores de lenha no fogo, para que ele aumente ainda mais. Levanta e percorre essa terra. A promessa nunca te acomoda. Tem gente que diz: eu vou ser usado nas mãos de Deus, mas nunca lavou o banheiro da igreja. Eu vou ser usado nas mãos de Deus, mas não está na oração. Eu tenho uma chamada, pastor. E o que você está fazendo nessa promessa de chamada? Porque Moisés está no deserto 40 anos, mas está cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Amós é profeta, mas está trabalhando atrás dos bois. Paulo está num processo de tratamento, está esquecido pela igreja, mas está pregando o evangelho, está auxiliando Barnabé, até que chegasse o seu tempo. Nós temos que entender que as coisas não podem somente ficar esperando nós nos levantarmos. Levanta e vai, meu irmão. Faça, não passe daquilo que é responsabilidade de outro, respeite os espaços. Se não compete a ti, não compete a ti, mas resolva o problema até que chegue ao ponto de outra pessoa. Como assim? Você não vai ultrapassar a autoridade dos obreiros, a autoridade dos pastores, mas você vai ser um braço estendido para levantar mais alguém, e não um dedo para apontar e julgar. Levanta e percorre a terra, Abraão. Levanta e percorre. Tem alguém nessa manhã que vai se levantar e vai entender que a chamada de Deus não me acomoda, a chamada de Deus não me para, mas ela me ativa para que eu possa viver as promessas de Deus. Só que o Senhor também disse, dentro dessa promessa: você vai percorrer a terra no seu comprimento e na sua largura. Duas coisas interessantes. Comprimento e largura são duas coisas diferentes. Deus estava falando com Abraão: percorre ela na sua largura e no seu comprimento. Deus ministrou muito ao meu coração aqui, porque nós vivemos num tempo de promessas que revelam uma fé verdadeira. Tempos assim, tempos de comprimento, que nós andamos para frente, e nós vivemos um tempo de colheita muito grande. Deus salvando, Deus te usando, Deus abrindo portas, gente sendo curada, batizada com o Espírito Santo, e Deus te usando para ser instrumentos. Tempos de comprimento, aonde você vai e frutifica muito, e alcança muito. Mas Deus também faz a gente, que tem promessa, andar em tempos de largura, um tempo de estabelecimento, um tempo onde as pessoas te olham, mas não tem um crescimento aparente, e Deus está trabalhando com o teu interior. Não está frutificando que nem antes, mas Deus está fazendo te crescer para os lados, não em gordura, viu, irmão? Mas está te fazendo em crescer espiritualmente e estabelecer aquilo que Ele tem. Dois tempos, frutificação, mas um tempo de estabelecer. Um tempo onde a frutificação ela não é aparente, mas ela vai criando raízes. Sabe quando Jesus ele fala sobre a poda? Quem pode dar um glória aí?
Quando Jesus ele fala sobre a poda, tem algo muito interessante. Jesus ele diz que aquele que não dá fruto se corta, o ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo, mas o ramo que dá fruto é podado para que dê mais fruto. Então os dois passam pelo mesmo processo, os dois são cortados. Para quem não sabe, podar uma árvore é cortá-la. Só que quando se poda uma árvore num ramo frutífero, a árvore ela vai com as suas raízes ainda mais profundamente, buscando um solo mais fértil, buscando uma fonte de água mais profunda, mais rentável para ela, que sustente ela mais. Ela não está crescendo para cima, não está dando fruto porque ela foi podada, mas quando ela é podada num ramo frutífero, ela vai crescendo para baixo. Ninguém vai vendo, mas a raiz está mais profunda. Ninguém vai vendo, mas a maturidade vai chegando. Ninguém vai vendo, mas tem algo acontecendo lá na sua largura, que não é como no comprimento, mas está acontecendo algo dentro dessa promessa. E aí Deus faz você ficar mais quietinho, mais parado, mas Ele vai trabalhando as suas raízes. E aí não tem muita oportunidade, mas Deus vai trabalhando com você nas orações, nos jejuns, na consagração, no interior. Ninguém está vendo, mas tem algo crescendo. Ninguém está vendo, porque você já viveu tempos de frutos muito grandes. E tem gente que questiona e diz: cresceu tanto naquela época, para ter acontecido isso, estar acontecendo isso, deve ter acontecido algum pecado, deve ter acontecido alguma coisa, está parado, não está que nem antes. E não é. É Deus dizendo: eu estou estabelecendo um pouco mais, eu estou trabalhando um pouco mais nas raízes. Ninguém está vendo, mas está lá embaixo. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está curando, Deus está ali. Aleluia. No seu comprimento e na sua largura. E para eu terminar aqui, a fé verdadeira é a fé que tem um altar levantado. Aleluia. A fé verdadeira não escolhe a terra, mas escolhe a direção. A fé verdadeira ouve a voz de Deus. A fé verdadeira tem as promessas de Deus. E a fé verdadeira sempre tem um altar levantado. Abraão, depois que desce ao Egito e retorna, não levanta altar. Mas aqui Abraão levanta um altar ao Senhor. E é interessante o que Deus fala conosco aqui. Olha o versículo 18. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: Abraão armou as suas tendas. Preste atenção nisso, porque Abraão havia armado as tendas no Egito e não era o lugar certo. Abraão estava peregrinando, mas agora ele arma a sua tenda no lugar certo. Quem tem altar nunca está no lugar errado, irmão. Nós temos que estar no lugar correto. Ele armou a sua tenda, o lugar agora não é mais de confusão, agora é o lugar que Deus prometeu. Segunda coisa, ele habitou nos carvalhais de Manre. Ele estava num lugar de carvalhos. Alguns estudiosos acreditam que se considerava aquele lugar um lugar sagrado, um lugar onde já haviam outros altares, mas Abraão chega ali e edifica o altar do Senhor. É diferente. Um lugar sagrado, um lugar de carvalhos. Quantos anos demoram para um carvalho crescer? 70 anos aproximadamente. Abraão estava num lugar de maturidade. Um cogumelo demora mais ou menos de 7 a 8 horas para crescer, mas um carvalho demora 70 anos. O que Deus estava trabalhando com Abraão aqui era isso. Abraão, vou te levar para o lugar certo, e vou te dar maturidade. Agora você vai entender o que é ouvir a minha voz e permanecer nela. O lugar agora é maduro. O que Deus trabalha de maturidade em nós, irmãos, faz a gente ter um crescimento mais lento, mas também com crescimento a maturidade e a manutenção. Ele sabe que se Ele não trabalha conosco a maturidade, Ele vai nos entregar coisas que nós vamos perder, porque não temos estrutura para suportar. Mas Deus trabalha um pouquinho com a gente mais lento, trabalha hoje, trabalha amanhã e trabalha sempre.
para nos dar estruturas para suportar todas as promessas que Ele tem feito a nós. Quando Deus fala com alguém, eu vou te usar, vou te levantar nas nações, entenda que Deus também está dizendo, eu vou trabalhar contigo, eu vou tratar você ponto por ponto, porque eu quero te fazer habitar nos carvalhais de Manre, no lugar de maturidade, um lugar sagrado, um lugar onde eu vou tratar com você. E última coisa, Abraão edifica um novo altar. Ele está consagrando o lugar ao Senhor, mas antes de consagrar o lugar, ele estava consagrando a sua vida diante de Deus. E o que ele está revelando aqui é que a sua espiritualidade estava sendo restaurada, porque antes não tinha altar mais, mas agora tem. Antes não tinha vida com Deus, mas agora tem. Antes não tinha compromisso com as coisas, mas agora tem. Abraão está revelando o que é uma pessoa que tem um altar. É uma pessoa que tem aliança com Deus. É uma pessoa que chega no lugar e consagra o lugar ao Senhor. É uma pessoa que tem entendimento, que não dá mais para perder tempo, não dá mais para fugir, não dá mais para se esconder, que não dá mais para andar em outros lugares, senão o lugar que o Senhor tem escolhido para que esteja. Esse é o lugar da aliança, o lugar do altar. Nós corremos o risco de viver uma fé utópica, mas também temos a oportunidade de revelar uma fé verdadeira. Que a partir desta manhã de escola bíblica dominical, o Senhor possa encontrar em nós fé que glorifica o seu nome, fé que combate o bom combate, que também acaba a carreira e guarda ela no seu coração, uma fé que permanece até o fim, uma fé que nos faz ser fiéis, uma fé verdadeira e não uma fé utópica distorcida. Em nome de Jesus, fique de pé comigo nesta manhã, eu quero orar com você. Aleluia. Fecha os teus olhos ao Senhor. Fecha os teus olhos e pense no Senhor, em tudo que você ouviu nesta manhã, tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, o risco que nós temos de viver uma fé distorcida da palavra, da verdade, mas também a oportunidade que nós temos de revelar uma fé verdadeira. E Deus vai permitir muitas situações e circunstâncias em vidas que estão aqui, muitas situações difíceis, relacionamentos que serão curados, mas antes terão um problema muito grave, mas Deus vai permitir isso para curar. Lideranças que serão trabalhadas, departamentos que serão reestruturados e curados, vidas que serão tocadas pelos céus, levantadas por Deus, mas passarão por processos, para que sempre revelem uma fé autêntica. Que o Senhor possa olhar para o meu coração e o teu coração, e encontrar em nós um coração como o de Abraão, que saiu, mas retornou ao lugar do altar, que não teve medo de abrir mão do que foi necessário, das suas escolhas, das suas decisões, e voltou para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, e Deus deu a ele o lugar, Deus deu a ele as promessas, e cumpriu cada uma delas. No seu primeiro momento, Abraão não via as promessas, talvez Abraão morreu imaginando como seria, mas hoje nós somos frutos das promessas que Deus fez a Abraão. Hoje nós olhamos para a história e nós vemos como Deus é fiel e cumpriu cada promessa que estava estabelecida à vida deste homem. O mesmo Deus é fiel para cumprir promessas na minha e na tua vida. Em o nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus. Arabaxanda aqui, arabacaia. Estende a tua mão, Espírito Santo de Deus. Seja o Senhor visitando este irmão e esta irmã agora. Vidas que estão aqui vivendo momentos de dificuldade, momentos de frutificação, momentos de estabelecer, mas o mais importante, momentos aonde o Senhor tem dirigido. Estende a tua mão,
porque no teu sangue há poder que nos garante a vitória. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que no meio das reações revelamos uma fé distorcida, uma fé que não glorifica o teu nome. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a viver uma fé que seja para a tua glória, uma fé que não seguir pela terra, mas pela direção, uma fé que ouça a tua voz, uma fé que esteja fundamentada nas promessas que o Senhor tem e não nas palavras dos homens, uma fé que tenha um altar levantado, maturidade no coração e aliança com o Senhor. Nos ajuda que nesta manhã o Senhor possa levantar alguém, curar alguém, ativar alguém, renovar a fé de alguém, para que possa viver e experimentar promessas que estavam paradas, mas a partir de agora começam a ser tocadas pelo Senhor e comecem a se movimentar de novo. Rabassura Candaraia, em o nome de Jesus Cristo, receba a graça do Espírito Santo para viver todas as promessas de Deus dentro de uma fé verdadeira. Receba nessa manhã graça do Espírito Santo para lidar com situações, lidar com problemas, lidar com dificuldades e glorificar o nome de Jesus, revelando uma fé verdadeira. Receba presença de Deus para não se contaminar com as coisas da terra, não se contaminar com as coisas passageiras, não se contaminar com o espírito da terra, mas ser cheio do Espírito Santo. Sorabakama Shandakaya Namandokia Rabassurra Katarai. Em o nome de Jesus Cristo, graça para suportar os momentos de largura, graça para entender os momentos de comprimento, graça para em todos os momentos nunca se esquecer do Deus que é fiel e que nos promete, e na sua palavra temos segurança e garantia. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba dos céus o óleo fresco do Espírito Santo para não perder a tua casa, para não perder a tua família, para que a imoralidade fique do lado de fora e não entre, e a graça do céu sobreabunde no teu coração, em nome de Jesus. Porque se fores fiel e perseverares, nenhum da tua casa se perderá, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, dando glórias ao nome dEle.